Hallo, wie geht es dir? Eu sou doutora Sasha Hoffman e estou numa temporada em Brasil para fazer algumas consultas especiais. Muito prazer. Como se chama? Oh, ja. Vou dar uma olhada na sua ficha para ver os seus dados, tá bem? Ok, encontrei você. Sua última consulta foi com a doutora Jen Donson, está certo? Ok, vamos confirmar os seus dados. Seu telefone continua igual? Ok. Seu endereço? O mesmo. Certo. Estou dando uma olhada nos seus resultados do seu última consulta. Seu último exame foi muito bom e então está aqui para refazer os exames apenas rotina ou está sentindo algo diferente? Certo, novamente apenas rotina. Muito bem. Você está acostumado então com este exame? Não terá medo, porque já conhece, não é? Muito bom. Podemos começar? Sehr gut. Vamos começar então pelos seus ouvidos, sua audição, ok? Vou colocar no seu ouvido alguns sons que eu gostaria que você me dissesse se você reconhece este som. Está certo? Muito bem. Vamos começar. Consegue ouvir direito o som? Já. Você sabe me dizer que som este objeto faz? Correto, som de areia. Agora, no seu outro ouvido, um outro som. Consegue? Que som isto faz?
Ótimo, sehr gut. Líquidos. Agora, vamos outro som em seu outro ouvido. Então, muito bem. Vidro. Agora, vamos trocar os objetos nos seus ouvidos. Então, certo, certo. Som de areia novamente. Agora, consegue? Ótimo, sehr gut. Agora, para o próximo ouvido. E então, muito bem. Som del líquido. Vou anotar seus primeiros resultados do exame da audição. Muito bom. Agora vou testar seus ouvidos de outra maneira. Vou pegar uma bolinha de algodão
Não vai doer. Vou colocar uma bolinha em seu ouvido e falar algumas letras através dele. Eu gostaria que você me falasse que letras você consegue ouvir. Está certo? Muito bem. Vamos começar com seu ouvido direito. Assim. Muito bem. C. Que letra você consegue ouvir? Muito bem. Agora, em seu outro ouvido, com licença. B. N. Que letras? Ótimo, ótimo, muito bem. Agora, vou falar em seu ouvido alguns numerais, certo? Com licença. 2, 8, 9. Quais? Ótimo, sehr gut. 10, 3, 4. Quais são? Ótimo, muito bom. Anotar. Está indo muito bem. Vamos passar para o próximo teste, que é o teste olfativo. Vou dar alguns, como se diz, substâncias para você identificar o aroma, o cheiro. Está certo? Vou pegar aqui não sei direito como se chama em sua língua este instrumento. Não me recordo como se fala, mas você conhece. Vou pegar neste potinho. Um pouco de substância. Assim. Agora eu gostaria que você colocasse sua mão tampando dos narinas. Isso, muito bem. Quero que você sinta com narina livre que cheiro é este. Ah, muito bom, morango. Muito bom. Agora vou pegar outra substância. E agora, que cheiro é? Abacaxi. Muito bom. Agora, mais um. Este que cheiro? Álcool. Muito bem. Muito bem.
Agora eu quero que você troque sua monotonarina. Está bem? Estou muito bem. Vou colocar outra substância. Muito bem. Que cheiro tem? Flores. Flores, sua resposta. Muito bom. Aroma de flores. Adoro aroma de flores. Agora, outro. Sim, que cheiro tem? Muito bom, tutti frutti. Gosto muito, tutti frutti. Agora, o último. Que cheiro tem? Chocolate, muito bom. Muito bom mesmo. Seus testes estão indo muito bem. Vou anotar estes resultados também. Ótimo. Agora vamos examinar os níveis dos seus olhos. Eu quero que você coloque sua mão em um dos olhos. Muito bem. E você verá apenas com um dos olhos. Você vai identificar que numerais estou a fazer com a mão. Está bem? Ótimo. Vamos lá. Que número? Sehr gut. Agora, outro número. 3. Sehr gut. Agora, mais um. Muito bom. Muito bom. Agora, quero que troque a mão e seus olhos. Coloque no outro olho. E agora, que número você vê? 2. Sehr gut. E agora? 0. Ótimo, ótimo. E agora? 5. Muito bom. Sehr gut. Agora, vamos fazer outro teste. Tem aqui um lápis e eu quero que você siga o lápis com os dois olhos. Está bem? Vou fazer movimentos com o lápis. Gostaria que você perseguisse o lápis com seus olhos. Vamos lá. Perfeito, muito bom. Agora eu quero que você permaneça com os olhos fixos, parados em meu rosto. E quero que você me diga quando o lápis sair de sua visão. Certo? Você entendeu? Você fica com os olhos parados em mim. Eu vou movimentar o lápis. E você não movimenta seus olhos. Está bem? Muito bem. Quero que me diga quando o lápis sair de sua vista. Ja. Ja. Continua com os olhos parados. Ja. Ja. Sehr gut. Agora quero que você acompanhe a ponta do lápis com os dois olhos até que se juntem
Está bem? Fixe os dois olhos em ponta do lápis. Isto, muito bom. Isto está ótimo. Agora quero que faça alguns movimentos. Quero que você movimente a cabeça de forma a dizer não, assim, desta forma. Ok. Agora quero que movimente a cabeça de forma a dizer já. Desta forma. Sehr gut. Agora quero que permaneça a cabeça parada e movimente ombros assim. Para cima, os dois ombros juntos. Ótimo. Muito bom, muito bom. Agora quero que movimente os ombros e segure os ombros erguidos por algum tempo. Assim. Muito bom, pode soltar ombros. Agora quero que coloque a cabeça lateral desta forma e segure um tempo. Muito bom. Agora outro lado, assim. Muito bom. Estou gostando de ver seu progresso no exame. Agora vamos fazer alguns testes faciais. Quero que dê um sorriso assim. Ótimo, lindo sorriso. Agora quero que com boca fechada encha a boca de ar assim. Segure algum tempo. Muito bom, fique assim. Vou apertar. Ok. Ok. Muito bom, pode soltar ar. Muito bom. Vou anotar. Este teste parece que não está nervoso. Dr. Jane Dawson anotou que no primeiro teste estava um pouco ansioso. É verdade. O teste é bem simples. Ainda bem que você já conhece o teste. Então, não ficar mais nervoso. Agora eu quero só mais um teste. Quero que abra a boca, colocar a língua para fora e segurar um pouco. Não precisa fazer movimento. Quero que abra a boca e manter a língua parada. Isso, muito bem. Agora abra a boca novamente e diga ah. Muito bom. Agora, com boca aberta e sem mexer a língua ou outros músculos, quero que diga e. Oh, muito bom. Novamente, com a mesma posição, quero que diga I, com boca aberta e assim. Muito bem. Excelente, seus exames estão muito bons. Você está ótimo e pode retornar ano que vem
para outro exame de rotina ou se sentir algo diferente, pode ligar aqui no clínica e pode ser que eu não esteja aqui, mas em Brasil, mas se estiver, será um prazer atender você novamente. É uma pessoa muito simpática. Perdoar minha língua, não sei todas as palavras, mas estou aprendendo. Espero estar melhor da próxima vez. Espero que tenha gostado da consulta e volte para casa feliz. Você está muito bem saudável. Está bem? Sehr gut. Foi um prazer atender você. Até a próxima. Tschüss.